today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre eletrodinâmica, né, de introdução à eletrodinâmica, onde nós estamos falando sobre os condutores isolantes de eletricidade, sobre a corrente elétrica em si. E nessa segunda parte eu quero falar com vocês a respeito do sentido convencional da corrente elétrica, né? Nós estudamos, né, a corrente elétrica, onde nós vimos que a corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor de eletricidade, né? E esse movimento de cargas elétricas através do condutor de eletricidade, ele faz com que as cargas elétricas, quando submetidas a uma determinada diferença de potencial, caminhem da direção negativa para a direção positiva de uma determinada pilha, né? Ou seja, esse movimento ordenado de cargas elétricas, ele é sempre do negativo para o positivo. Mas agora, especificamente, eu quero falar com vocês a respeito do sentido convencional da corrente elétrica. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando do sentido convencional da corrente elétrica? Num primeiro momento, né, quando iniciou-se todo o estudo sobre a corrente elétrica, eles acreditavam que o que se movimentava nos fios condutores eram os prótons. E nós sabemos que não são os prótons que se movem. Hoje nós sabemos que os prótons são partículas muito mais pesadas do que os elétrons. Então é muito difícil eu movimentar um próton ao longo de um determinado condutor de eletricidade. Então hoje nós sabemos que o que se movimenta é, na verdade, os elétrons, né? E o que os elétrons fazem quando a gente submete esses elétrons a uma diferença de potencial? Esses elétrons, eles saem da placa negativa do gerador de eletricidade e caminham em direção à placa positiva do nosso gerador de eletricidade, como eu mostrei para vocês anteriormente nessa figura. Então os elétrons saem do polo negativo e caminham em direção ao polo positivo. Mas antigamente o que acontecia? Eles achavam que o que se movimentava eram o quê? Eram os prótons. Então eles achavam que os prótons saíam da placa positiva do gerador de eletricidade e caminhavam em direção à placa negativa do gerador de eletricidade, né? Desenvolveu-se, na verdade, todos os estudos da eletrodinâmica desenvolveu-se em cima disso. Isso foi descoberto só bem futuramente, posteriormente, que era o contrário. Então, para não ter que mudar toda uma teoria, todo um estudo que foi feito até então, depois a gente vai entender que isso, na verdade, não vai influenciar em nada quando a gente estuda, por exemplo, as leis de Kirchhoff, que isso não vai influenciar em nada no estudo da eletrodinâmica, convencionou-se o seguinte. Então nós temos dois sentidos de corrente elétrica. Nós temos o que nós chamamos de sentido real da corrente elétrica, que é quando os elétrons saem da placa negativa e caminham em direção à placa positiva, ou seja, saem da região de menor potencial elétrico e caminham na direção de maior potencial elétrico. E nós temos o que nós chamamos de sentido convencional da corrente elétrica. O que é o sentido convencional da corrente elétrica? O sentido convencional é o contrário do sentido real. Enquanto os elétrons, no sentido real, eu tenho os elétrons indo da placa negativa para a placa positiva, no convencional, os elétrons saem da placa positiva e caminham em direção à placa negativa. Tá? Eu estou falando isso para vocês porque vocês vão pegar alguns exercícios em que vocês vão ter que considerar o que nós chamamos de sentido convencional. Tá? Mas isso a gente vai entender melhor a diferença disso e uma aplicação mais prática disso lá na frente, quando a gente for estudar as malhas elétricas. Tá? Mas hoje nós sabemos que o que se movimenta num fio condutor de eletricidade são os elétrons. Então nós sabemos que os elétrons é que se movimentam. Tá? E esse movimento, ele pode ser um movimento que nós chamamos de real, do negativo para o positivo, e podemos ter um movimento que nós chamamos de convencional,
que é do positivo para o negativo, tá? Então, o sentido convencional da corrente elétrica, ele nada mais é do que os elétrons se movimentando no sentido contrário do que realmente acontece, tá bom? Não, beleza, Davis, tranquilo, eu já sei o que é corrente elétrica, eu sei o que é o sentido real e o sentido convencional da corrente elétrica, mas agora, como que eu faço para determinar a intensidade de corrente elétrica? É isso que a gente vai fazer agora. Eu quero ensinar vocês agora a determinar a intensidade de corrente elétrica num determinado fio condutor. E para fazer isso é algo extremamente simples. Para a gente determinar a intensidade da corrente elétrica em um fio condutor, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar um determinado fio condutor qualquer, certo? E vamos fazer uma seção transversal nesse fio condutor. E vamos literalmente contar o número de elétrons que passa por essa seção transversal em um certo intervalo de tempo. Beleza? É assim que nós vamos fazer para determinar a intensidade de corrente elétrica. Então, ou seja, para calcularmos, para determinarmos a intensidade de corrente elétrica em um determinado fio condutor, nós simplesmente contamos o número de elétrons que passa por essa seção transversal em um certo intervalo de tempo. Então, nós vamos definir a intensidade de corrente elétrica em um fio condutor como sendo a quantidade de carga elétrica que passa por essa seção transversal em uma certa unidade de tempo. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: matematicamente, a intensidade de corrente elétrica num determinado fio condutor, que nós vamos chamar de I, ela é o quê? A quantidade de carga que passa por essa seção transversal em um certo intervalo de tempo. Ou seja, I representa a intensidade da corrente elétrica, o Q representa a quantidade de carga que está passando por essa seção transversal, e o ΔT representa o tempo que essa carga está atravessando essa seção transversal. Lembrando, nós sabemos que o Q, que a quantidade de carga, ela é dada por quem? O número de elétrons vezes o valor da carga elementar de cada elétron. Então, essa equação acima, ela também pode ser escrita como sendo o quê? I é igual a N vezes E sobre ΔT. Tá? Então, a gente tem duas equações para determinar a quantidade de carga, a intensidade da corrente elétrica. I é igual a Q sobre ΔT, ou I é igual a N vezes E sobre ΔT. Lembrando, então aqui, como eu tenho uma equação matemática, a gente tem as unidades que a gente vai ter que trabalhar. A corrente elétrica, ela vai ser sempre dada em ampere. Então, o I, ele é dado em ampere, que é um A maiúsculo. A quantidade de carga, que é o Q, ela vai ser sempre dada em coulomb. E a variação de tempo, que é o nosso ΔT, ela vai ser sempre dada em segundos. Então, as unidades que nós vamos utilizar nos nossos cálculos de intensidade de corrente elétrica é I, corrente elétrica vai ser dada em ampere, quantidade de carga vai ser dada em coulomb, e o nosso tempo vai ser dado em segundos. Belezinha? Pessoal, espero que esteja ficando claro para todos, tá? Esses nossos estudos. Eu vou encerrar aqui então essa nossa segunda parte, a nossa segunda videoaula de introdução à eletrodinâmica. Na próxima videoaula, e finalizando os nossos estudos de introdução à eletrodinâmica, eu venho falar com vocês a respeito do gráfico de I em função de T, da corrente elétrica em função do tempo, e sobre os efeitos da corrente elétrica no organismo, nos condutores em geral. Um abraço, fica com Deus, estuda e até a nossa próxima videoaula. Tchau, gente! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.